Salve, salve galera! Tchau na área mais uma vez. Na última aula a gente falou sobre a protozoose mais importante de todas aí, porque é aquela que mais mata a gente nesse mundo, que é a malária, ok? E dessa vez a gente vai falar de uma outra protozoose que muito provavelmente é a segunda em grau de importância, especialmente em termos de vestibular, que é a tal da doença de Chagas, ok? Também conhecida como mal de Chagas. Então a doença de Chagas ela tem essa importância e relevância para o vestibular justamente porque ela foi descoberta e foi descrita, tanto o seu causador como forma de transmissão, sintomas, por um médico, um pesquisador, um cientista brasileiro, que é exatamente o tal do Carlos Chagas. Okay? E o causador dessa doença é um protozoário flagelado, ou mastigófora, se você preferir, chamado Trypanosoma cruzi. Okay? Inclusive esse nome Trypanosoma cruzi, o termo específico cruzi, é uma homenagem do Carlos Chagas ao seu amigo, também pesquisador, cientista, médico brasileiro, Oswaldo Cruz. Então Trypanosoma cruzi, ok? Bom, muita gente pensa em doença de Chagas e logo fala, eu sei, eu lembro essa daí, professor. É aquela que é transmitida pela picada do mosquito barbeiro, não é? Bom, se você pensou isso, se você acha que é dessa forma também, você já errou duas vezes. Né? A primeira, porque a transmissão não é pela picada, ok? E a segunda é que também não se trata de um mosquito. Então, a transmissão está sim associada ao barbeiro, esse é o nome popular desse inseto, lembrando que o nome científico dele é Triatoma infestans, ok? Existem outras também, espécies, inclusive de outros gêneros, como o gênero Panstrogelos, mas o Triatoma infestans é o mais famosão, então é legal você lembrar dessa espécie aí para o vestibular. Agora, esse cara não é um mosquito. O Triatoma infestans, ou barbeiro, é um percevejo, então ele é da ordem dos hemípteros. A ordem hemíptera é a mesma ordem da Maria Fedida, mas tem uma diferença importante entre o barbeiro e a Maria Fedida. A Maria Fedida é fitófaga, ou seja, se alimenta de seiva de plantas. Fitófago, né? Um animal fitófago se alimenta da seiva. Agora, o barbeiro é um animal hematófago, ou seja, se alimenta de sangue. Essa é uma diferença importante. Então, o barbeiro, que não é um mosquito, é um percevejo, ele pode estar associado à transmissão da doença de Chagas, embora também não seja pela picada. Por quê? Porque esse cara, ele vai picar um animal para se alimentar de sangue, não precisa ser uma outra pessoa, gambá, tatu, coati, animais silvestres também podem ser reservatórios de Trypanosoma cruzi, e ele pica, se alimenta desse sangue, e aí o que acontece? O protozoário que pode estar na corrente sanguínea desses animais vai parar no tubo digestório da barriguinha do barbeiro. E aí o barbeiro pode picar uma pessoa saudável. A grande questão é, o barbeiro é um animal, um inseto com hábitos noturnos, então durante o dia ele fica lá quietinho, e à noite ele sai para sua atividade, que é basicamente se alimentar. O que acontece é o seguinte, a pessoa à noite está dormindo, quase sempre a picada é na região do rosto, né? Daí o apelido barbeiro para esse inseto. E quando ele pica você, ele começa a sugar seu sangue, não contente em sugar seu sangue, né? Ele ainda caga na sua cara. E não é nada pessoal, na verdade o que ele está fazendo é apenas abrindo espaço no tubo digestório dele para caber mais sangue. Só que se ele defeca, né, faz um cocôzinho lá na sua cara, o que você tem? Um local na sua pele que está aberta, um furinho da picada, e o cocôzinho dele, muitas vezes contaminado, lá perto. Quando a pessoa acorda de manhã, se espreguiçou lá, o que ela faz? Vai coçar o rosto, sente uma coceirinha, e nesse momento o que acontece é que ela coloca o protozoário no local da picada, e ele vai para a corrente sanguínea, e aí contraiu a doença de Chagas. Uma doença silenciosa. Os sintomas vão aparecer depois de 5, 10, 15 anos, geralmente já no momento, uma fase avançada, uma fase tardia, quando o cara já está com um pé na cova e outro na casca de banana. Né? Então, muitas vezes é o que vai acontecer. Quais são os principais sintomas? Esse protozoário vai se reproduzir, se multiplicar em alguns tecidos, em algum tipo de musculatura, promovendo então a inflamação, inchaço desses órgãos, especialmente de coração. Então, o inchaço do coração, que nós chamamos de megacárdio, ou cardiomegalia, o inchaço do esôfago, que nós chamamos de megaesôfago, e o inchaço também do intestino grosso, que nós chamamos de megacólon. Então, o principal sintoma, que geralmente é que vai matar a pessoa, é o megacárdio. Seu coração, que tem o tamanho e o formato aproximado de uma mão fechada, ele pode ficar com o tamanho de 2 ou de 3, e ele começa a bater com dificuldade, começa a comprimir seus pulmões, sua respiração fica difícil, o transporte de gases fica comprometido, e muitas vezes o cara acaba morrendo por um problema cardíaco, uma parada cardíaca, ok?
Ainda existe o problema do megaesôfago, então o seu esôfago perde os movimentos peristálticos ou peristaltismo, que acontece aqui, você tem dificuldade para se alimentar via boca, muitas vezes não vai conseguir fazer isso mais. E no intestino grosso também inchado, também perde essa movimentação e você acaba não conseguindo mais defecar, certo? Cortar o charuto, pintar a louça, enfim, como você quiser falar, certo? Então são problemas decorrentes aí da doença de Chagas e são os principais sintomas da doença. Bom, como é que você evita essa doença? Bom, a principal forma é evitar um tipo de habitação, essa aqui, as famosas casas de pau a pique, que é esse tipo de casa que é formada por uma estrutura de madeira com barro socado. O grande problema disso é que você não tem uma parede lisinha, então você tem várias frestas, vários buracos nessa parede. E, como eu já disse, o barbeiro é um inseto de hábitos noturnos. Durante o dia ele fica escondidinho, em frestas, em buracos, em cavernas. E quando você constrói esse tipo de habitação, você faz o que a gente chama de domiciliação do inseto. Ou seja, você atrai o inseto para a sua casa. Na noite, quando ele é ativo, ele sai e dá de cara com as pessoas. Isso aumenta bastante a quantidade e a transmissão da doença de Chagas. Como você imagina, esse tipo de habitação é uma região mais típica de regiões mais pobres, então é bastante comum em regiões mais rurais ou próximas da mata, especialmente no norte e nordeste no Brasil. É exatamente onde você tem uma maior incidência de casos, ok? Então essa é a principal forma de evitar a doença, evitar esse tipo de construção de casa de pau a pique. Claro que é uma medida profilática de livro didático, você não vai chegar na casa do cara e falar, ô, toc, toc, pô, não pode construir esse tipo de casa não. Mas por quê? Ah, o bagulho da Chagas lá, você não sabe? Pô, não sabia, foi mal, né? O cara não vai comprar material de construção porque ele não tem dinheiro, né? E também não existe loja de material para construção no meio da floresta, nem que ele quisesse. Então é uma questão que evitaria a transmissão da doença, mas é claro que não é tão fácil de implementar essa medida profilática que seria a principal, evitar casa de pau a pique. Uma outra medida profilática seria exatamente o combate direto ao inseto, com o uso de inseticida, obviamente, não é? E ainda você também pode evitar o contato do inseto com o seu corpinho. Colocando tela na janela, não faz muito sentido. Se você colocar tela na janela, o inseto entra pela parede, cheio de buraco, né? Mas você pode colocar um véu sobre a cama, então pendura o véuzinho no teto, cobre a sua caminha, né? Como uma cama de princesa na casa de pau a pique, certo? Então seria uma forma de evitar. Ok, pessoal? Existe ainda outras formas de contágio, de transmissão da doença, que vale a gente lembrar, que seria pela ingestão. Lembra do caso do açaí, né? Ingestão do caldo de cana, então triturou o inseto lá junto, ou mesmo tinha fezes do inseto, então por ingestão seria uma possibilidade. Além disso, o próprio aleitamento materno, por via placentária, por transfusão de sangue, por transplante de órgãos, mas a gente sabe que tudo isso junto não corresponde nem a 5% dos casos de transmissão da doença de Chagas. Então o mais importante é lembrar mesmo essa transmissão que o Carlos Chagas descreveu, ok? Então recapitulando, o causador é o Trypanosoma cruzi, a transmissão se dá pelas fezes contaminadas do barbeiro, Triatoma infestans. Os principais sintomas são megacardio, megaesôfago e megacólon. E as principais medidas profiláticas são evitar as casas de pau a pique, combate direto ao inseto através do uso de inseticidas e também o uso de véu sobre a cama. Ok? Então é isso, ficamos por aqui, espero que tenha ajudado. Lembre-se dessa doença, ela é bastante importante aí para o vestibular. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!